Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado capitão Paulo Teixeira. Senhoras deputadas e senhores deputados, aqueles que me assistem pela TV Alerj, aqueles que me acompanham também pelas redes sociais. Eu quero falar hoje exatamente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, do Estado do Rio de Janeiro. Esta companhia, o ex-senador, cujo currículo foi colocado agora pelo deputado Luiz Paulo, está querendo vender a nossa SEDAI. Está querendo privatizar os serviços que hoje são realizados e executados pela SEDAI. Eu queria dizer atribuições e responsabilidades que possui a SEDAI. Pegar a água na natureza, tratar, fornecer as unidades prediais, recolhê-la, depois de ser tratá-la para estar em condições de integrar o corpo natural e devolvê-la ao meio ambiente. Isso daí é o que a SEDAI tem como atribuição. Inclusive, essas atribuições compõem aquilo que o grande urbanista francês Alfredo Agache, ainda na primeira metade do século passado, definiu como ciclo fatal da salubridade pública. Pois bem, veja bem, é responsável exatamente por colocar em prática o ciclo fundamental da salubridade pública. É claro que a SEDAI vem desenvolvendo isto e tentando fazer da melhor maneira possível a melhoria dos seus serviços. E para isto acontecer, é preciso, primeiro, que haja realização de investimentos. Segundo, tem que existir a permanência dos seus técnicos profissionais dentro da empresa, que nós chamamos de memória técnica. A empresa ela não pode existir deixando de exatamente aquilo que nós consideramos memória técnica. E é essa memória técnica que vai pedir a realização dos serviços a serem executados pela SEDAI, promovendo a tarifa acessível e, inclusive, que permite a inclusão das populações de baixa renda. Daí, a SEDAI faz através daquilo que todos nós chamamos de subsídio cruzado, que nada mais, nada menos é o responsável pela harmonização social. Olha, a água, todos nós já falamos diversas vezes o bem que ela faz à nossa saúde. A água, nada mais, nada menos é do que a vacina, né, que existe contra exatamente as doenças de origem hídrica, principalmente mortalidade infantil. As enfermidades, 80% das enfermidades são transmitidas exatamente pelas águas poluídas. Então, a SEDAI, no tratamento destas águas, dá à população exatamente a vacina que ela precisa e necessita para se livrar exatamente de enfermidades que atingem essa população. Então, a SEDAI nada mais é do que um instrumento
Público de Medicina Preventiva, ela faz a vacina contra dezenas de doenças. É isso daí. Então, nós não podemos, de forma alguma, passar isto para a iniciativa privada. Isto para a iniciativa privada significa a SEDAI está indo na contramão, não é, de tudo aquilo que a política pública de saneamento no mundo, nos últimos 15 anos, nos mostrou que, através de 267 cidades deste mundo todo, incluindo Paris, Berlim, Nápoles, Sevilha, Barcelona, Budapeste, Maputo e por aí vai, que simplesmente privou de serviços de água e esgoto, e após alguns anos tiveram que voltar atrás e reassumiram a prestação dos serviços. Para se ter noção, apenas nos Estados Unidos foram 59 cidades e que o público teve que retomar os sistemas de saneamento básico. Em Berlim, por exemplo, a retomada da prestação dos serviços custou aos cofres públicos 5 bilhões de reais. A cidade teve que pagar para reaver o que antes já lhe pertencia. E por quê? Exatamente falta de investimento pela empresa privada que os serviços. Queda da qualidade dos serviços, inclusive tratamento da água, aumento desproporcional das tarifas, abandono das populações de baixa renda, ou seja, trazendo verdadeiros prejuízos para a população. Então, a SEDAI ela tem que ser uma empresa pública. Nós não podemos, de forma alguma, colocar a venda, inclusive a colocação, a venda da SEDAI, um preço que não corresponde de forma alguma o que realmente possui de ativos. Então, está se cometendo um crime. É um crime que o governador está fazendo. E é uma coisa esquisita, né? Porque o governador, quando era candidato, dizia que era totalmente, radicalmente contra a privatização dos serviços da SEDAI. E agora ele simplesmente passa a ser favorável. Então, isso daí mostra exatamente o governador que o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, tem. Não podemos, de forma alguma, estar convivendo com isso daí. Nós sabemos perfeitamente que na década de 80, veja bem, o Brasil, a mortalidade infantil crescia. Aqui no Rio de Janeiro, ela simplesmente correspondia a apenas 20% do que acontecia, exatamente por conta dos serviços que eram prestados no abastecimento da água, no esgotamento sanitário. Isso daí é fundamental para as nossas... Nós não podemos de forma alguma. Então, a Assembleia Legislativa haverá de ter uma posição, como já teve várias vezes, contrária a esta privatização, e o Executivo tem que ouvir o Legislativo. É inadmissível que isto daí aconteça, a revelia daquilo que é o desejo da sociedade fluminense, aquilo que é o desejo da maioria dos deputados e deputadas do Estado de Janeiro, ou seja, o governador não pode ir nessa contramão. É claro que provavelmente ele deve seguir a matéria que também foi aprovada no Senado, exatamente permitindo a privatização dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico, porque o saneamento básico é fundamental nas nossas vidas. E quando nós estamos em saneamento básico significa abastecimento de água, significa esgotamento sanitário, significa exatamente a destinação dos resíduos sólidos,
significa exatamente o escoamento das águas por ocasiões das precipitações pluviométricas. E isso daí, o Rio de Janeiro realmente tem lamentavelmente, serviços totalmente inexistentes à sua população. Tempo esgotado, senhor deputado. Senhor presidente. Então, o que eu queria deixar muito claro é que é um crime que o governador, mais um crime que o governador comete com a população, o estado do Rio de Janeiro, na medida que ele consiga levar à frente exatamente a privatização da Companhia de Águas e Esgoto do estado do Rio de Janeiro, a SEDAI. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo agora a palavra